Tchau, Jesse Navarro, nas ondas da Vibe Mundial FM. Hoje a gente vai falar sobre tratamentos mentais, uma civilização doente. Eu não me iludo que o terapeuta holístico vai cuidar direito da minha cabeça. Eu vou indicar os melhores terapeutas, eu só trago aqui no programa os melhores terapeutas. Porque a sociedade está doente e quem cuida da cabeça das pessoas precisa saber diferenciar. Tratamento espiritual, você pode fazer uma prática holística e outra coisa é você realmente passar com um terapeuta psicólogo. Agora, esse psicólogo, o Milson que está aqui, ele é um psicólogo diferente. Começa pelo @ dele no Instagram, Rua do Inconsciente. É um nome super legal, diversificado, descolado, tem uma visão mais abrangente de psicologia. Então hoje a gente vai ter um bate-papo muito gostoso aqui. Eu vou começar apresentando o Milson Júnior para vocês. Bem-vindo, Milson. Eu gostaria que você se apresentasse para o público da Vibe Mundial FM e falasse um pouquinho sobre o acompanhamento terapêutico. Você é um acompanhante terapêutico também, além de psicanalista? Isso, vamos lá. Então, primeiro agradecer ao Jesse, agradecer à Rádio Vibe Mundial e espero conseguir aqui me comunicar com o pessoal que está ouvindo do lado de lá, né? Eu sou formado em psicologia, a graduação tem 5 anos. E dentro da psicologia, você tem várias escolas de pensamento, várias linhas psicológicas. A psicanálise é uma delas, né? Assim, para quem é leigo, Freud é o grande nome que iniciou a psicanálise. A psicanálise cresceu e depois de um tempo histórico ela se dividiu em 2 grandes núcleos. A psicanálise francesa e a inglesa. E um monte de escolas psicanalíticas. Ela se atualizou, não é? Eu bebi dessas águas, da psicologia e das psicanálises. E ainda na graduação conheci essa prática chamada acompanhamento terapêutico, que é bem desconhecida, não é? Ela nasce na América Latina, então ela nasce na Argentina, e ela está ligada com o movimento de luta antimanicomial, com as experiências de desinstitucionalização da loucura, né? O que isso quer dizer, assim, resumindo? É uma prática que visa atender a pessoa que está num sofrimento psíquico muito grande, e por vezes não consegue sequer sair de casa, a pessoa está com uma fobia, está com um quadro de ansiedade, depressão grave, pessoas com esquizofrenia, com autismo, nananã. Então, a prática do acompanhante terapêutico, ela tem esse diferencial. Ela vai até onde o sujeito está, escuta esse sujeito, escuta a família, escuta a instituição, e por meio do vínculo, você começa a fazer um trabalho de ressocialização do sujeito, assim. Um resumão, aí a gente vai no bate-papo aqui especificando, né? Muito legal, porque a luta antimanicomial tem um filme que retrata um pouco dessa história, que inclusive tem uma trilha sonora do Arnaldo Antunes. Opa, grande Arnaldo. A história do rapaz que o pai dele pegou um baseado, achou um baseado no bolso do moleque adolescente e o pai, muito assustado, internou o menino numa clínica para drogados, como se o menino já tivesse, sabe, no farol, pedindo esmola, tivesse nos últimos estágios do crack. E aquele baseadinho de moleque, coisa bem inocente, que uma conversa ali, a falta do diálogo. E esse filme mostra a história, de certa forma, da luta antimanicomial. Não havia necessidade de colocar uma pessoa num sistema manicomial. E os manicômios acabaram... Ainda existe manicômio? Então, excelente pergunta, porque eu, na minha opinião, e talvez o público aí vá concordar, a gente tem uma nova força do movimento médico, do poderio do movimento médico e da psiquiatria. Hoje a gente está com um problema gravíssimo, que são excesso de laudos. Então, se lauda crianças, cara, com 4 anos de idade. Não sei se você conhece, o público tem um tal de um diagnóstico chamado TOD, Transtorno Opositivo Desafiador, que é um absurdo esse diagnóstico, assim, e crianças são laudadas a partir disso e medicadas. É? Já entra no Rivotril com 4 anos. Já entra na Ritalina, Rivotril, e tudo isso é vendido como científico. Então a gente está hoje num novo movimento que eu considero manicomial, que é o excesso de medicalização. É gravíssimo isso. Então, para a gente pensar um pouco isso, hoje a gente tem clínicas psiquiátricas
que você em 10 minutos interna quem você quiser. Basta apenas que um psiquiatra laude. Então, dependendo do laudo que ele colocar, a pessoa é internada. Então, do ponto de vista histórico, aqueles manicômios de antigamente sumiram. Eles acabaram. O acompanhante... Juqueri, não existe mais. Não existe mais. Do ponto de saúde pública, inclusive, né? Principalmente na saúde pública. Porém, hoje, a gente tem um novo movimento subrepticiliano, vamos chamar assim, que é esse poder médico, que está dando laudos e medicações cada vez mais cedo, vendendo o peixe de que é científico. Tá? Então, político, psicanalista, psicólogo, acompanhante terapêutico principalmente, que é ajudar as pessoas a pensarem que os tratamentos, eles não podem ser apenas médicos. Medicações ajudam, psiquiatra ajuda, a depender do contexto, a depender de como isso é feito, entende? Então, a psicanálise e o acompanhamento terapêutico bota muita fé nas redes de apoio. Né? Ou seja, às vezes uma criança ela precisa mais de um grupo de teatro, de arte marcial, de música, não é? Do que ficar num consultório de psicólogo ou tomando medicação psiquiátrica. Não é? Então a gente precisa trabalhar essa cultura. Pra extravasar aquela energia, né? Sim, e fazer vínculo, não é? Uma aposta do trabalho da psicanálise, por exemplo, é que a palavra cura. Não é? Então, um sujeito que põe-se a falar do que ele sofreu, do que ele viveu, lembrar das coisas dolorosas que ele viveu, ele descarrega isso. Não é? Então, esse corpo que está sobrecarregado e que faz uma depressão, que faz um quadro de alta ansiedade, não é? Quando esse sujeito ele consegue falar sobre isso num espaço terapêutico, isso tem força, por vezes, muito maior do que uma medicação.